Pai do Senhor, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para falarmos desta lição de número 6, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus. Eu quero saudar a todos aqueles que estão neste momento nos assistindo, todos que estão em casa nos assistindo pela internet, com boas-vindas, né? E que nós possamos, nesta manhã, comentarmos e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Essa lição tem temas maravilhosos, tem lições abençoadas que alimentam a nossa alma. O tema dessa revista, como os irmãos já viram, é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Isso é um convite para que nós venhamos nos aproximar mais desses temas que trazem uma edificação para nossas vidas. E nessa manhã nós estamos alegres, nós estamos felizes pela participação de todos juntos nessa EBD. Eu quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar esse dia, o Dia das Mães, parabenizar as mães que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida. Nem todos os filhos vão poder estar abraçando as suas mães, né? Isso é um momento inédito em que estamos vivendo, mas receba todas as mães aquele abraço virtual, né? Se é que isso pode ser dito dessa forma. Que Deus possa abençoar todas as mães neste dia. Nós estaremos, irmãos, lendo o textuário, logo após estaremos fazendo uma oração para iniciarmos esta lição. O textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. A verdade prática diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Este é o tema, o título da nossa lição, a condição dos gentios sem Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus eterno, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus eterno, Senhor, força, saúde, Senhor, e a tua graça e a tua misericórdia tem sido com a tua igreja, meu Pai, uma igreja santa, uma igreja que foi redimida, uma igreja que foi lavada, comprada pelo teu sangue, Jesus. Senhor, e estaremos, meu Deus eterno, nesta manhã falando, Senhor, desta eleição, meu Pai, que veio, meu Pai eterno, ao Senhor trazer para nós, meu Pai eterno, uma vida, Senhor, de intimidade contigo, uma vida, Senhor, onde não estamos mais excluídos, meu Pai, das tuas promessas. Meu Pai, venha, Senhor, encher os nossos corações nessa manhã, Senhor Deus eterno, da tua presença, e que teu Espírito Santo possa falar em cada coração, Senhor, e alegrar cada vida nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Irmãos, vamos estar iniciando esta lição. Eu convido todos os irmãos que têm suas revistas para estar juntamente conosco, lendo os textos. E eu quero fazer a leitura bíblica em classe com os irmãos. Está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 12 e versículo 14. Nós estaremos fazendo essa lição, e eu convido os irmãos para estar abrindo suas Bíblias, suas revistas, para estar acompanhando conosco. O versículo 11 de Efésios capítulo 2 diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão,
feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse, Romanos capítulo 4, versículo 12, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Irmãos, o objetivo geral dessa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. E também explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E por último, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. São esses 3 pontos que estaremos aprendendo nesta manhã, sobre a circuncisão e a incircuncisão, a condição do gentio sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marcham para uma perdição e uma perdição eterna. A introdução, ela diz que na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos que nós falamos aqui na introdução. É importante a gente frisar que, reiteradamente, o apóstolo Paulo, não só na carta aos Efésios, mas em várias outras cartas que Paulo escreveu, ele lembra aos gentios, ele lembra de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos, haviam experimentado foram levados a vários tipos de pecado. Eles, muitas vezes, eles tinham um caráter muito contrário do que eles tinham no momento depois da regeneração. Então, era necessário que Paulo lembrasse qual foram o caráter antes que fossem chamados. Isso era necessário para convencê-los de que não havia razão para o orgulho. E a gente pode ver isso como exemplo em Tito, capítulo 3, versículo 3, inclusive um texto base onde o pastor Jairo, no mês de fevereiro, se não me foge a memória, ele falou de um tema da mensagem que fala: e antes éramos assim, porque também éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então nós vemos que Paulo, vez por outra, estava lembrando os gentios, agora cristãos, de como eles, qual era o caráter deles outrora, antes de encontrarem com Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz também que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e por aí vai. Ele vai mostrando para os crentes gentios
como eram a sua vida, qual era a sua condição antes de serem regenerados. Não é motivo para orgulho. E o próprio textuário dessa lição mostra essa lembrança que Paulo está fazendo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão. Então, Paulo, reiteradamente, vem trazendo essa exortação para os crentes de Efésios. Estaremos, irmãos, nessa lição, tratando desses pontos. O primeiro ponto é chamados os gentios, chamados incircuncisão. Essa era uma forma com que os judeus consideravam os gentios como incircuncisos, e nós estaremos falando sobre esta questão, o conceito de circuncisão. Nós estaremos mostrando o significado religioso para isso, e a circuncisão do coração, o que aconteceu depois da nova aliança em relação à circuncisão, como ficou a questão da circuncisão na nova aliança. Estaremos também, no segundo ponto, falando os gentios como estranhos às promessas, estranho ao conserto. E no último ponto estaremos falando dos gentios sem esperança e sem Deus. São esses pontos que a gente vai estar estudando. Então, já quero iniciar nesse primeiro ponto falando da incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. A gente pode lembrar do que aconteceu quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, e ele disse para o gigante: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo? Então, os judeus sempre consideravam os gentios como incircuncisos. Por quê? Por que os gentios por que os judeus eles tinham tanto orgulho da circuncisão? É o que veremos. O conceito de circuncisão, o que vem a ser então, irmãos, a circuncisão em si? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Na verdade, Deus fez uma aliança com Abraão. E como um sinal da aliança, todas as alianças que Deus fez com o ser humano, Ele deixou como um sinal algo para que ratificasse essa aliança. E com Abraão, a aliança foi feita e o sinal dessa aliança foi a circuncisão. A circuncisão nada mais é do que uma pequena cirurgia feita como no prepúcio, uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito, então, na lei como sinal externo. E nós podemos ver esse acontecimento em Gênesis capítulo 17, versículo 11, que eu vou ler com os irmãos. Gênesis capítulo 17, versículo 11, que diz assim: e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por seu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. O homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, o homem que não fosse circuncidado era considerado como não mais participante do povo de Deus, do povo judeu. Porque para participar, para ser considerado genuinamente
povo de Deus, povo judeu, ele teria que ser circuncidado. E isso acontecia no 8º dia de vida. Abraão, quando fez essa aliança com Deus, ele tinha 99 anos. Foi circuncidado aos 99 anos. Ismael aos 13 anos. Isaque, que foi circuncidado com 8 anos de vida. Os judeus, antes de saírem de Israel, todos os homens da idade que servia para a guerra foram circuncidados, antes de participarem da Páscoa. E durante todo o trajeto do Egito até a terra prometida, a terra de Canaã, não houve a circuncisão, até mesmo por meios insalubres, que eles estavam andando no deserto. Mas quando chegou na terra prometida, Josué circuncidou todos os homens foram circuncidados. Tanto era essa importância desse sinal externo, essa marca no corpo de todo judeu. Então nós vemos, está bem claro, que este era um sinal para todos aqueles que participavam desta aliança com Deus. Aquele judeu que era circuncidado, ele tinha um pacto, uma aliança com Deus. Esta era a significação externa, né? É o que acontecia com todo homem judeu. Agora, também tem uma significação religiosa da circuncisão. O significado não está só na carne, não está só naquela marca, naquele sinal. Existia uma simbologia religiosa. E o seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Deus estava falando, olha, é necessário que haja essa aliança, e essa aliança é demonstrada por meio de uma marca exterior no corpo, para que eles lembrem que esta aliança, ela está relacionada com a santificação. Todo homem, todo judeu tem que ser santificado. O povo de Deus tem que ser separado de toda promiscuidade, de tudo aquilo que está relacionado com a depravação sexual. E a idolatria, as práticas idólatras da velha aliança, do Antigo Testamento, estava muito relacionado com a questão da sexualidade. Os povos antigos, eles tinham hábitos de fazerem cultos onde a promiscuidade sexual estava muito aparente naqueles momentos, naqueles dias. Então era algo muito sério. E essa aliança era tão séria que os judeus, eles se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, a gente vê essa relação muito forte com as práticas idólatras. Jeremias, por exemplo, capítulo 5, versículo 7, que o nosso comentarista deixou aqui para a gente ler, está dizendo que, como vendo isso, te perdoaria. Deus falando através de Jeremias. Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Então a gente está vendo aqui a relação que havia, uma relação forte em relação à idolatria e à sexualidade. No terceiro ponto, a circuncisão do coração. Vimos então a circuncisão como um conceito, como um sinal externo, uma marca no corpo do judeu, o significado religioso que era necessário por causa essa identificação forte em relação à promiscuidade e à idolatria que estava
bem ligado, e a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne. A verdadeira circuncisão não é uma operação externa da carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está mostrando aqui o que vem a ser essa verdadeira circuncisão. E já no Antigo Testamento, Deus já vem inspirando os profetas e os homens de Deus a estar falando a mesma coisa. A gente vê isso em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Olha, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Deuteronômio 36, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amardes ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, para que vivas. E Jeremias falando, circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então, apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas faz esta ressalva de que o sinal físico é realizado com mãos humanas, é apenas uma marca. Ele destaca que a verdadeira circuncisão é aquela evidenciada, não é aquela evidenciada por um código escrito na esfera da legalidade, mas aquela que acontece no interior, na esfera do espírito. Isso é importante a gente observar, que as boas novas enfatizadas nos escritos de Paulo era que a circuncisão agradável a Deus não era externa, operada na carne pelos homens, mas a que acontece no interior, no coração. Nós vemos que existe uma grande diferença entre a simbologia, o símbolo e o significado. Por exemplo, se a gente olhar um quadrado verde, amarelo, azul e branco, a gente vai entender que aquilo ali é um símbolo, uma bandeira que tem um significado por trás daquela bandeira. Aquela bandeira é um símbolo de um país, é um símbolo que representa uma nação com seu povo, com toda a sua, com todo o exército, com toda a sua organização. Então nós vemos que por trás de um símbolo existe algo muito maior. E aquele símbolo na carne era uma identificação de algo muito maior. A questão é que muitos dos judeus, eles estavam dando mais valor ao símbolo do que ao significado maior. E isso acontece também quando nas nossas liturgias, isso acontece também quando nós participamos do batismo, da Santa Ceia. Aquilo ali é um símbolo. Aquilo ali é uma aliança, é um efeito mostrando que há algo muito além daquilo. Um batismo não é apenas ser mergulhado, não por imersão debaixo da água, mas existe um significado muito maior. Um significado muito maior. E nós vemos isso também na circuncisão. Então, Paulo salienta que os judeus estavam enganados ao considerar que a mera circuncisão física era de alguma utilidade. Em Romanos capítulo 2, versículo 25, diz assim, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então não adianta nada nós supervalorizarmos o símbolo, sendo que o significado
é algo que deve ser visto com maior temor e tremor. No ponto 4, nós estaremos estudando sobre a circuncisão como a nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, teve um primeiro concílio eclesiástico da igreja, o primeiro concílio em Jerusalém, que foi realizado no ano 49 depois de Cristo, e, por fim, depois de todo aquele embate, o apóstolo Tiago, líder da igreja em Jerusalém, recomendou que os gentios convertidos não fossem molestados com essas questões que foram levadas em relação aos crentes gentios, que estavam sendo ameaçados e muitos eram rechaçados porque não eram circuncidados. E o que foi acordado naquela reunião, naquele concílio, foi de que os gentios estavam liberados dessas questões judaicas. A deliberação dos apóstolos desconsiderou totalmente a necessidade de um cristão circuncidar-se e ainda retificou que Deus não faz diferença alguma entre circunciso e incircunciso. Isso está em Atos, capítulo 15, versículo 9. A ênfase agora da nova aliança, depois de Cristo, não é o sinal exterior, mas sim o interior do homem. Vamos para o segundo tópico, irmãos, que fala sobre os gentios como estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Esse é o primeiro ponto desse segundo tópico. Nós vemos que, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo Paulo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Estavam sem Cristo. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Quando nós vemos esta identificação dos gentios sem Cristo, a palavra Cristo não é de maneira nenhuma um nome próprio, irmãos, mas sim um termo que acabou se somando ao nome de Cristo, mas trata-se de um adjetivo que significa ungido, que no hebraico é Machia. Desta maneira, a palavra Cristo, que é uma tradução literal grega do hebreu Machia, chegou a significar o ungido de Deus, o esperado e o ansiado, o rei almejado que Deus enviaria ao mundo para sair por seus foros e introduzir a idade de ouro para Israel. Então, até nos dias de maior tribulação e amargura, os judeus jamais duvidaram da vinda do Messias. Eles aguardavam com toda aquela expectativa a vinda do Messias, a vinda do Cristo que viria. Então, para os judeus, a história sempre conduzia a uma meta, como que fosse o presente, o futuro se previa glorioso. Não importa como estavam passando, não importa a situação que eles estavam vivendo.
para os judeus, o futuro sempre se previa glorioso. Toda a vida era o chamado de um presente impossível a um futuro radiante. Isto significa que o ponto de vista judeu da história é essencialmente inerente, inativamente otimista. Os judeus sempre foram otimistas. Para os gentios, por outro lado, a história não se dirigia a nenhuma parte. Os estoicos tinham concebido uma teoria da história de modo cíclico. Criam que a história seguia seu curso durante 3.000 anos. Logo, todo o universo era reduzido a chamas por um cataclismo ou uma conflagração, e então o processo começava de novo com os mesmos acontecimentos e tudo se repetia de novo como antes. Então a diferença entre uma e outra concepção é abismal. Para o gentio, a história era um progresso a lugar nenhum. Agora, para o judeu, uma marcha rumo a Deus. Para o gentio, a vida literalmente não valia a pena ser vivida. Para o judeu, a vida era um caminho para uma vida superior. Para o pagão, a história era o girar de um eixo. Para o judeu, o caminho para Deus. Com a vinda de Cristo, o gentio entrou também no novo conceito da história, na qual o homem está sempre a caminho de Deus, no caminho de Deus. Então nós vemos a diferença entre o gentio, nós vemos a diferença do gentio sem Cristo, sem esperança, sem aquela expectativa do Messias, de dias melhores, e eles tinham aquela vida monótona, sem esperança. O segundo ponto fala dos gentios separados da comunidade de Israel. Além deles não ter a esperança que os judeus tinham no Messias, eles estavam separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, vamos acompanhar. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e não aos gentios. Somente a Abraão, a Isaac, a Jacó, tornando os gentios separado dessas promessas, separado dessa comunidade de Israel. Então, o nome do povo de Israel era do hebraico Hagios Laos, ou seja, o povo santo, um povo que era separado, onde o rei de Israel era o próprio Deus, enquanto as demais nações eram governadas pela democracia ou pela aristocracia, o povo judeu era governado pelo próprio Deus. Ela era um governo teocrático. E nós vemos a história de Gideão, quando ele enfrentou os amalequitas, e todo o povo correu para ele, pedindo para que ele fosse o rei de Israel, o rei dos judeus. E ele disse: olha, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Isso está em Juízes capítulo 8. E quando o salmista canta assim, exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, ele está justamente mostrando que Deus era o seu rei, que Deus era o rei de Israel. Então, ser israelita significava ser um membro da sociedade de Deus, possuir uma sociedade divina. Pensa só, irmãos, o povo de Israel, eles tinham essa ideologia de que o próprio Deus era o seu rei. Então, e os gentios não tinham esse privilégio de ter Deus como rei. O terceiro ponto
fala que eles também estavam alienados dos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera para o povo de Israel. Nós sabemos que houve diversas alianças, desde Adão, a aliança adâmica, noética, aliança palestiniana, aliança com Abraão, que nós já referimos, aliança com Moisés, aliança davídica, vários pactos Deus fez com o povo de Israel. E os gentios estavam fora desses pactos. Eles não participaram desses pactos. Ou seja, eles estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados por Cristo, esses gentios passam a participar desses pactos. Esses pactos que foram feitos no passado para os povos judeus, agora aquele que se regenerou, aquele que foram regenerados por Cristo Jesus, passam a tomar posse dessas promessas. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, e a gente vê isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz assim: nisto não há judeu nem grego, né? Não há nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros, também herdeiros, conforme a promessa. Então Cristo veio para tirar essa separação que havia e tornar todos uma só nação através de Cristo Jesus, uma só igreja, como em Cristo Jesus. O terceiro ponto, irmãos, fala dos gentios sem esperança e sem Deus. Sem esperança e sem Deus. Então, os gentios, nós vimos aí que eles estavam eram estranhos aos concertos e às promessas. Eles estavam separados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que vivia não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, desprovidos de esperança é o primeiro ponto desse terceiro tópico. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa aliança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que se sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança, de paz, revelava a ausência de Deus. Que triste é não termos esperança. Como o comentarista diz aqui, a esperança é a âncora para a alma. É nela que nós podemos nos apegar. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa rocha firme é Cristo Jesus. Por isso que a palavra que Jesus deixa, quando ele diz para que nós tenhamos que construir as nossas casas não sobre areia, mas sim sobre a rocha. Porque a nossa esperança estando em Cristo, nós estamos seguros, nós estamos firmados, nós sabemos que a nossa vida, mesmo que nós venhamos algum dia
por algum motivo, por uma circunstância da vida, passarmos por dificuldade, nós sabemos que nós temos Cristo como a nossa esperança. Mas aquele que não tem Cristo, aquele que está fora dessas promessas, ele anda sem força, sem esperança, sem condição nenhuma, sem Deus no mundo. E esse é o segundo ponto que nós estaremos falando. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam em muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que servia, que havia de ser revelado. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindade pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. A questão não é que os gentios não tinham Deus. O problema é que eles baseavam e confiavam em deuses que não viam, em deuses que não ouviam, em deuses que não podiam os auxiliar em nada. A questão não é crer. Muitos se apegam em muitas coisas, mas o que nós temos que fazer é colocar os nossos pés em algo firme, em algo sólido, em algo que nos traz uma real esperança, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, são os tópicos que esta lição nos dá, essas informações que nós podemos tirar, esses comentários, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. A conclusão desta lição diz que noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Nós vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para terminar, eu quero só ler um texto de Matthew Henry, um comentarista bíblico, que diz assim: quem pode, sem tremer, refletir sobre a miséria de uma pessoa separada para sempre do povo de Deus, cortada do povo de Cristo, caída em relação ao pacto da promessa, sem ter esperança e nenhum Salvador, e sem nenhum Deus, senão um que se vinga por toda a eternidade? Que cristão verdadeiro é capaz de ouvir isto sem sentir horror? Então, uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, uma vida sem esperança, uma vida sem promessas, esta vida realmente é uma vida sem sentido, uma vida que não traz nenhuma esperança, que não traz nenhum vigor, nenhuma alegria. Esta é a condição daqueles que vivem sem Deus no mundo. Essa é a condição daqueles que vivem se apegando, se confiando, como diz a palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos apegamos em Cristo, nós confiamos no Senhor Jesus. A nossa fé está em Cristo Jesus, e é nela que nós devemos colocar todo o nosso fervor, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa, que nós cada dia mais possamos nos alegrar em saber que nós temos, como diz o texto, como diz o subtítulo desta revista, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus,
e somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso nos dá alegria, isso nos traz esperança, expectativa de que um dia todo esse sofrimento que estamos passando aqui no mundo vai se findar, e mesmo que venhamos falecer, mesmo que o nosso corpo venha ser destruído, nós sabemos que no céu há uma morada para nossas vidas. No céu há um lugar para o povo de Deus. Que nós possamos sempre estar aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa é a nossa esperança, onde muitos não têm nenhuma esperança, mas nós temos essa rica esperança na vinda do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos os irmãos, confesso que não é fácil estar pela primeira vez lecionando e transmitindo de forma online, mas o Senhor, eu creio que o Espírito Santo falou no coração dos irmãos, os irmãos que acompanharam, viram como é importante esta lição, e que Deus possa falar melhor no seu coração. Os irmãos podem estar contribuindo neste momento com, acho que vai passar no quadro abaixo, né, as informações do PicPay e da conta da igreja, que os irmãos possam estar participando com as suas ofertas para o crescimento da obra de Deus, que Deus possa abençoar os irmãos grandemente, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, nós te agradecemos, meu Pai, somos gratos, meu Pai, porque sabemos que o Teu Espírito, meu Senhor, tem falado, Senhor, através dessa lição. Sabemos, meu Pai eterno, que a Tua graça e a Tua misericórdia tem sido, Senhor, meu Pai eterno, sobre nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja. Meu Pai, que possamos nos alegrar na esperança, que nós possamos, meu Pai, Senhor, sempre, meu Pai, mesmo em meio às dificuldades e às tribulações, saber que Tu estás conosco, saber, meu Pai, que Tu, Senhor Deus eterno, tem sido, meu Pai eterno, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meu Pai, muito obrigado. Senhor, venha abençoar cada irmão, cada irmã, meu Pai, que tem assistido, que tem, Senhor, estado participando, Senhor, desses cultos, Senhor, online. Meu Deus, que tem participado, que tem, Senhor, se dedicado na Tua obra, que tem, Senhor Jesus Cristo, ofertado para o crescimento da Tua obra. Meu Pai, venha abençoar cada um, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço, não só agora, mas por tudo sempre. Amém, Senhor. Amém.